Parazino Podcast. Hoje é o nosso 12º episódio. Convidados ilustres. Hoje eu estou com o Fábio Túlio da Sankia e estou com a Rita também, que é da regional da Sankia aqui em Manaus. Então sejam bem-vindos ao Parazino Podcast, um programa que a gente costuma falar de tecnologia, inovação, marketing digital e gestão. Então sejam bem-vindos aqui. E eu gosto muito de ouvir um pouco assim da história das pessoas por trás, né, da empresa, para a gente estar conversando, conhecer um pouco mais do Fábio, conhecer um pouco mais da Rita, e depois a gente entra no assunto mesmo que é Sankia, né, do próprio sistema, falar de Sankia, falar da criação, da origem, e aí a gente vai evoluindo na nossa conversa. Sejam bem-vindos. Obrigado, Rafa, é um prazer estar aqui com vocês, né, e atender esse convite é uma honra. Obrigada, Rafa, pelo convite, né? É um orgulho estar aqui nesse momento com vocês. Então, eu espero aqui poder ter um bate-papo com você bem descontraído. Legal. Fábio, seja bem-vindo a Manaus, né? Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória e aí chegando até a diretoria, né? A direção da própria Sankia, né? Depois a Rita conta um pouquinho da história dela. Cara, eu sempre fui um cara de exatas, né? Aí desde adolescente, a família, os irmãos, nós éramos 4 em casa, somos ainda, temos mais de um irmão depois, mas todo mundo de exatas. Então, facilidade para matemática. Meu pai e minha mãe sempre incentivavam a gente a fazer testes psicotécnicos, aquelas coisas de encontrar saída para problemas, né? E aí, a tecnologia na época, ela chamava informática. Não é do seu tempo não, né, Rafa? Mas um pouquinho, eu peguei um pouquinho. Meu irmão começou primeiro, o Felipe, né? Ele é 2 anos mais velho que eu, então ele começou, então ele ia abrindo o caminho. E aí eu entrei para essa área com a microinformática lá que era 83, provavelmente, ou antes disso um pouco. Eu tinha 18 anos, né? Hoje eu tô com 57, só fazer as contas. Então aí... É melhor passar, a galera é de exata, mas é melhor te passar. Cara, e sempre foi muito legal, mas você no começo você tinha que aprender sozinho, né, cara? E você tinha que ser generalista demais. Uhum. Aí comecei a trabalhar, isso foi em Brasília, eu fui para lá, eu sou de Uberlândia, mas fomos para Brasília, crescemos em Brasília, e quando voltamos para Uberlândia, voltamos a trabalhar em Brasília. Caramba. E aí fui para Brasília trabalhar, a convite até do meu irmão, do Felipe, depois voltei para Uberlândia, formei em matemática, e eu estava trabalhando lá na Algar, no Grupo Algar, que é uma TL de lá, né, da região, era a única privada na época. E fiquei 4 anos na Algar. O Felipe tinha voltado de Brasília, ele trabalhava no TST, estava em Uberlândia também já. E aí eu resolvi sair para montar o negócio. O Felipe já estava num outro lugar também. E aí comecei com 2 clientes, ele com 2 clientes, e nós unimos isso e montamos a Sankia, que na época, final de 89, começou chamando SOS Informática. SOS Informática. Suporte e organização de sistemas. Esse era o objetivo. Que bacana. Aí foi uma experiência muito legal, né? Porque a microinformática estava começando a todo vapor, e aí a gente gostava muito e estudava. Não tinha essas faculdades de hoje, a gente estudava muito autodidata e fazendo. Então para mim foi um desafio muito bom na época, mas nós tínhamos muito boa vontade para resolver os problemas e encontrar as melhores saídas para os clientes, né? Cara, que bacana, olha aí, tá vendo? Antigamente era SOS, né? Suporte à Organização de Sistemas. Isso, começou com esse nome. E depois virou Sankia, né? Bacana. Uns 3 anos, 2, 3 anos depois. Quando a gente falou assim, vamos registrar a marca. SOS não dava registro, porque é uma sigla internacional. Verdade. E aí falou, vamos investir numa marca que possa ser nossa, né? E a gente já tinha enveredado pro caminho de yoga, né? Meditação, estudo da yoga como ciência, e escolhemos o nome Sankia, que vem do sânscrito, né? Do yoga. É um nome diferente, mas que teve um significado forte para nós na época. Que bacana, olha aí, para quem não sabe o significado de Sankia, tá aqui o Fábio para nos contar um pouco, né, da origem, né? Isso é muito legal. Rita, e você conta um pouquinho da sua história aqui para a turma que tá acompanhando a gente aqui. Eu sou formada em Ciências Contábeis
Tudo a ver. Tudo a ver. Só que aí eu tive uma oportunidade de entrar nesse negócio, né? E começar a trabalhar com sistemas, ERP. Já trabalho com isso já há mais de 10 anos. Então eu comecei vendendo mesmo, sendo executiva. Até outro dia eu era executiva, né? E aí, venho aí, né, e fui assim, usando todo o conhecimento que eu tinha exatamente para conhecer os processos. Era muito gostoso para mim entrar dentro das empresas, era o que eu mais gostava. E entender como que funcionava tudo, né? Então, desde como que aquela empresa compra, como que ela estoca, como que, né? É tão legal ver as conexões de tudo, os desafios, e você pensar em como resolver e solucionar aquilo. Então, assim, eu sempre gostei muito, eu me apaixonei por esse tipo de negócio. E há 4 anos eu estou na Sankia, né? Daí eu vim para a Sankia, já tem 4 anos, quando abriu a filial aqui, né? Finalizou ali a franquia, e aí veio a filial, aí eu recebi, né, o convite para vir trabalhar na Sankia, e aí eu descobri um novo mundo, porque apesar de já trabalhar bastante tempo com tecnologia, com sistemas, mas assim, a Sankia tem um propósito que é transformar, a gente acredita, né, que é possível transformar as pessoas e a sociedade através da gestão. E eu costumo dizer que a minha história na Sankia é exatamente essa, de transformação, porque é muito conhecimento, é realmente uma empresa que impulsiona a gente a se desenvolver, a crescer, e ela não faz isso só com os clientes no mercado, ela também faz com a gente que trabalha lá. Então, todo mundo é muito apaixonado, eu vejo isso. Legal. Porque realmente é uma empresa que acredita nas pessoas, que investe no desenvolvimento das pessoas, e a minha história, eu acho que ela representa isso. Eu vim para a Sankia como executiva, depois assumi o desafio de ser gerente comercial e agora assumi como gestora da unidade. Então, assim, eu fico muito feliz, assim, de a empresa ter olhado para mim com esses olhos, né, de ter recebido essa oportunidade. E o que a gente quer é sempre dar o melhor, né? Dar o melhor resultado, mas também entregar tudo aquilo que a empresa prega, que a gente se posiciona no mercado como uma empresa de gestão de negócios. Sim. E é isso que a gente vende. O sistema é só a tecnologia que a gente utiliza para entregar todos esses conceitos. Então, assim, eu acho que dá para perceber o tanto que eu gosto de trabalhar nessa empresa. Não, é quase, né, perceptível assim, que os propósitos se combinam, né? Que é o propósito da Sankia. Alinhamento de valores, né? Esse alinhamento aí é fantástico e é muito gratificante para todo mundo que está acompanhando. Assim, aí você pega a parte da gestão da própria Sankia, ouvir esse tipo de comentário, tá indo pelo caminho certo, né, Fábio? A gente está fazendo um bom trabalho e como equipe está todo mundo abraçando essa causa. Sem dúvida. Eu acho que alinhar propósito nos dias de hoje é fundamental, né? Acho que a gente está numa época onde a gente percebe que cada minuto da gente faz a diferença. Então, se você não trabalha com o que você gosta e no que você acredita, é como se está desperdiçando um tempo muito nobre, inclusive, da sua vida. Então, para a Sankia é muito bom ouvir esse depoimento da Rita. É alguém que gosta do que faz, né, domina, e isso está mais próximo de entrar naquilo que a gente chama de flow, né? Uhum. Você sente que gosta do que faz aquilo que você tem o dom e alinhado com os valores e fundamentos da empresa. Então, parabéns, Rita, é muito bom ouvir isso. Obrigada. Isso é muito bacana, né? Então, é legal, né, de ver, acompanhar e de testemunhar, né, todo esse comentário. A Paracabos, ela, desde 2014, ela vamos dizer assim, ela é cliente e parceiro Giva, a Sankia. E falar um pouco dessa evolução, Fábio, para você também, que é bem natural, né? Que foi o CEO do Giva e depois fez a fusão junto com o Sankia. Conta um pouco dessa história para quem já ouviu falar do Giva, quem conhece o Giva, e saber um pouco dessa evolução que foi sair do Giva e para a Sankia também, né? Tá. Bem, nós fundamos a Sankia lá em final de 89, né? Uhum. Nasceu com o nome SOS, depois virou Sankia. E no desenvolver desses anos, a gente foi aprendendo muita coisa e evoluindo a nossa solução. Só um parêntese aqui, o que é Sankia, né? Sankia, em sânscrito, quer dizer análise, multiplicidade. Enquanto o yoga
é a síntese, é a fusão, é a conexão, é o estudo da manifestação de Deus divina na síntese. A Sankhya é o estudo da manifestação divina na multiplicidade. Então, esse processo analítico, isso que encantou a gente também, que tinha muito a ver com o processo de desenvolvimento de sistemas, né? Então, isso foi forte. Então, só que lá em 2006, a gente falou, pô, o pequeno tem necessidades diferentes, né? E a gente sempre atendeu a pequena e a média empresa. Mas nós estávamos crescendo muito nas médias empresas. Aí falamos, pô, vamos começar a desenvolver a solução também, um público mais treinado para atender a pequena empresa. Aí em 2008 isso foi virando uma franquia. Em 2010 eu assumi a Jiva, né? Então Jiva é uma outra palavra em sânscrito, quer dizer alma, aquilo que nunca morre. A gente criou essa marca, é a mesma solução Sankhya, mas mais direcionada para o pequeno. Então, no caso da Paracabos, ela pegou a Jiva lá no começo. Em 2018, a gente era a mesma tecnologia sempre. A gente resolveu reunir novamente as duas empresas e manter tudo numa marca só. E aí, o meu irmão era o CEO da Sankhya e eu da Jiva. Eu assumi a área de inovação, que é uma coisa que eu adoro, né? E eu segui desde final de 2018 até hoje. A gente está tudo na mesma marca, Sankhya, e eu estou na área de inovação. Legal, pode-se dizer que a alma se encontrou com o processo. Tá vendo? A gente vivendo e aprendendo. Então, tá vendo? A Jiva abordou, foi para dentro do Sankhya ali, então foi a alma para dentro da Sankhya ali. Fundiu e aí ficou perfeito, bacana. E falando um pouco dessa questão de inovação, Fábio, o que a gente tem, pode ser falado assim, além dessa evolução do pequeno, médio, do grande, o que mais a gente pode estar falando de inovação dentro do próprio Sankhya hoje? Caramba! Tá me provocando, né? Bem, vamos lá. A gente até vai fazer um evento on the road aqui, mas eu adoro inovação, eu gosto de abstrair, ver tendências para os próximos anos ou décadas. E eu tive no começo de 2020 na Singularity University lá no Vale do Silício, uma semana de imersão num programa executivo lá. Foi bem legal. É bem legal, mas é tipo você pegar alguém já acelerado e dar um choque, né? Mas no final, quando a gente uniu, no final de 2018, nós fizemos um negócio eu promovi alguns encontros com as lideranças Sankhya, diretoria. Nós fizemos 6 encontros ao longo de 45 dias, de 2 em 2 semanas, basicamente. Nós fazíamos encontros para falar do que iria matar o nosso negócio nos próximos anos. Cara, enxergar então, quando você fala em inovação, é um bom desafio, né? A gente tem visto a inovação passando a galope cada vez mais rápida, né? E aí você começa a ver como é que vai ser o meu negócio, ou como é que o meu cliente, o meu público, seja pessoa jurídica ou física, vai ser atendido daqui 5, 10 anos. Quais são os requisitos dele? Quais tecnologias vão impactar diretamente o modelo de negócio atual da Paracabos e dos seus ouvintes aí, né, Rafa? Então, nós fizemos isso para a Sankhya. E no começo eu te falo que, assim, nesses encontros, que eram de mais ou menos 2 horas, isso é um desafio enorme. Você pensar o que vai matar seu negócio. Normalmente você fala, cara, eu estou indo bem, como é que eu derrubo minha vaca leiteira do morro, né? Vou matar isso aqui. Agora você imagina, provavelmente uma Blockbuster, uma Kodak, vários outros que já não estão fortes no mercado hoje, pensava da mesma forma. Então, ao final desses quase 2 meses de exercício, a gente viu um futuro na área de gestão muito diferente do que nós estamos vivenciando e que estávamos mais presentes em 2020. Isso em 2019 já. E aí surgiu um conceito, a gente traduziu isso num conceito que a gente criou. O ERP é um Enterprise Resource Planning, o planejamento de recursos da organização, foi um conceito criado na década de 90 pelo Gartner.
Ela era uma evolução do MRP, MRP2, que nasceu para a indústria e extrapolou para as empresas. Desde 90. Mas o que mudou de 90 para cá, Rafa? Se você olhar, internet, que a gente nem tinha contato no Brasil, inteligência artificial, big data, né, blockchain, é um volume enorme de mudança, de colaboração digital e transformação digital. E aí nós vimos que as empresas no seu ERP vão ser impactadas muito fortemente e a gente quer ser o protagonista dessa mudança. Então, quando você faz um exercício de falar o que vai matar seu negócio, não é para você ficar com medo, é para você ser aquele que mata o seu próprio negócio estando no negócio do futuro. Que visão. E nós chamamos isso de EIP, Enterprise Intelligence Platform, uma plataforma de inteligência corporativa. Então, o EIP é como se fosse um invólucro que potencializa o ERP. E aí o que ele faz? Vou traduzir isso na prática para os seus ouvintes. Pronto, para todo mundo entender aqui que aí fica legal. Vamos lá. Hoje você vamos supor que você é o gerente financeiro de uma empresa. O que você faz? Você vai lá e consulta periodicamente um fluxo de caixa via um gráfico, um dashboard ou mesmo um relatório. E aí você fala, daqui 40 dias eu vou ter um problema de caixa. Como é que eu vou fazer? Como é que eu já vou me proteger e pensar nisso aqui, né? Como analisar esses dados direitinho? Eu vou regular contas, eu vou antecipar recebíveis, eu vou buscar um capital de giro. Aí você normalmente vai mexer, vai atrás de alguma solução. Isso no ambiente tradicional do ERP, porque o ERP é um software proprietário. Mesmo que você esteja na nuvem, normalmente ele tem os seus dados ali. No ambiente, no conceito do EIP, o EIP já sabe que você é o gestor financeiro. Então ele vigia o seu fluxo de caixa e vai alertar quem é o gestor financeiro de um possível desencaixe daqui 40 dias. E aí, sabendo que tem um desencaixe, como um vigilante digital, ele vai te avisar, ele vai te propor soluções. Olha, você tem pedidos represados que de repente, se você acelerar, você supre 50% desse desencaixe. Mas você também pode antecipar recebíveis. E aqui eu já selecionei alguns e tem uma fintech com uma taxa muito boa para isso de tanto. Você topa, clica aqui que ele já desconta e já cai na sua conta. Caramba. Então você imagina, o que nós estamos falando? Primeiro, de conhecer cada usuário e as suas necessidades e suas responsabilidades, de vigilância digital, que é sensores nos processos da empresa, e nós estamos falando de conectar com especialistas e já te trazer a jornada digital. Caramba, que fantástico. É um mundo de conexões assim que é fantástico. Agiliza, né? Você vai ter tudo mais prático, rápido. Pegando um gancho de todas essas conexões que você comentou, eu digo assim, que no passado a gente tinha uma Ferrari na mão e estava andando de Fusca, porque a gente estava usando 10% da capacidade vamos começar, do Giva. Sim. Eu usava 10% do Giva e havia uma cobrança muito forte em cima de mim, que eu fui um dos implantadores do Giva dentro da Paracabos. Peguei toda aquela base, cadastrar produto, cadastrar cliente e fui aperfeiçoando cada vez mais. Então a gente tinha muitos dados que hoje é falado, hoje tem o growth aí que todo mundo fala, que é mineração de dados, não é marketing nem venda, mas é o growth. Então a gente tinha todas essas informações, só que não sabia como pegar e traduzir essas informações. E aí a gente foi buscar treinamentos, buscamos ferramentas dentro da própria plataforma, isso nos ajudou. O que nos ajudou minerando esses dados que a gente imputa dentro do sistema, né? Você alimenta o sistema com todas as informações, só que eu estava ali dentro só armazenando. Ou seja, eu não estava fazendo uma análise financeira corretamente, eu não estava fazendo uma análise de estoque corretamente. Então eu poderia estar comprando muito e errado, ou poderia estar comprando pouco e estava tendo ruptura. Então, e aí com isso a gente foi aprender, fez cursos de growth, fez cursos dentro da plataforma e começamos a fazer análise. Hoje nós temos pessoas treinadas em growth aqui dentro também,
que passaram a minerar dados dentro do próprio sistema, né? Hoje no Sank. Com isso nos ajudou em quê? Nos ajudou a gente expandir, a gente sair de Manaus e ir para Boa Vista. Então a gente tinha os números dentro do sistema, dentro do Sank ali, e não fazia nada, só ficava armazenando, ou seja, só enchendo a memória do servidor. Então a gente, com esses dados minerados e trabalhados corretamente, o que a gente fez? A gente expandiu. Foi para onde? Para Boa Vista. Então a gente abriu um braço em Boa Vista, tem uma filial em Boa Vista. E dentro desses próprios dados que a gente já tem ali, que você consegue buscar zonas, locais, a gente tem pretensão de expandir mais, né? Então já fica um spoiler aí para a galera que segue a gente aí da Paracabos também, mas a gente tem planejamento de expansão também, de expandir mais e expandir com segurança, com os próprios dados que a gente alimenta dentro do próprio sistema. E com essa evolução do ERP para EIP, né, já vai ajudar muito mais a gente. Isso é bem bacana. O grande desafio é esse, né, Rafa? Por exemplo, quando você olha para uma ferramenta, mas não domina nem a ferramenta ou também os conceitos, é muito difícil você ter sucesso, né? Uhum. Então, só o sistema não é suficiente. O seu depoimento é muito claro disso. Uhum. Eu, às vezes, faço uma analogia como se fosse a solução Sankhya, ela resolve todos os seus problemas? Não. É igual se falar, se eu entrar em Harvard, eu saio de lá um Michael Porter? Quer dizer, não, tem Michael Porter que saiu de lá, é lógico. Isso dá o rótulo da capacidade de Harvard. Mas também tem gente que não dá conta de passar, tem gente que sai mais ou menos. A solução Sankhya, ela tem um potencial de contribuir muito, mas precisa de dedicação do outro lado. A gente tem a universidade corporativa que também te ajuda, mas tem muita coisa acontecendo no mundo. Então isso que você falou, eu acho que contribui demais. Você, a liderança da Paracabos, querer, né, ter disposição e interesse em estar evoluindo sempre, inclusive você pode contribuir com sugestões para a Sankhya a partir do momento que você vê coisas que a gente às vezes ainda não colocou, não disponibilizou. Então, o comprometimento, a evolução ocorre dentro da organização e não no software. Nós somos uma ferramenta e um parceiro. Mas esse engajamento, o interesse de cada empresa é fundamental. Senão, você tem ferramental, mas não traz resultados. Aquela analogia de brincadeira, né? Que a gente tem uma Ferrari e anda num Fusca, né? Exato. Bacana. E você, Rita, conta pra gente aí como é que tá o mercado de Sankhya aqui no Amazonas, como é que tá os atendimentos, que aí você pode falar pelo Amazonas, né? Pelo norte aí, como gestora da Sankhya aqui, né? Aqui em Manaus, acho que a gente está em constante expansão, né? A gente vem crescendo a cada ano. Então, quando eu vim até para a Sankhya, tem uma historinha de vendedor que uma determinada empresa mandou um vendedor lá para a Índia vender chinelo. Aí o vendedor chegou lá, aí falou assim, nossa, eu não vou vender nada. Aqui ninguém usa chinelo, é cultura, né? Aí tá bom, não deu certo, voltou, aí a empresa mandou outro. Aí o outro chegou com uma visão diferente. Ele chegou lá e falou assim, nossa, eu vou vender demais, por que ninguém usa sandália? Então é uma questão de visão, né? Então, assim, bem nesse momento de expansão da Sankhya, foi quando eu cheguei aqui também, né, na Sankhya, que veio a filial, eu olhei o mercado... Aqui, eu não olhei nem só Manaus, né? Eu olhei e falei, caramba, ainda tem Roraima pra gente trabalhar. Vamos expandir, né? Vamos expandir. Então, assim, foi assim que a gente olhou. Eu olhei principalmente, eu falei, não, a gente tem um desafio grande, mas a gente também tem muita oportunidade e a gente está abraçando essas oportunidades. É lógico que o perfil, né, das empresas que a gente trabalha, exige um trabalho mais extenso, né? Uma venda de software ela é muito complexa, né? Depende muito da consultoria, a mudança que acontece dentro das empresas também. A gente sabe que é uma decisão, né? Você sabe melhor do que eu, que é uma decisão que precisa ser bem assertiva. E o que a gente tem feito é prestar esse serviço. É muito legal a gente receber feedbacks assim, falei, nossa, eu nunca fui atendida
atendido, né, por uma empresa que presta esse tipo de consultoria. Falei, porque o foco é outro, né? A gente não é uma empresa simplesmente de sistema, a gente realmente quer agregar valor, né? Então, a gente quer sim identificar o grau de maturidade das empresas, adequar um projeto que vá contribuir, né, para trazer uma melhor gestão, né, para dentro daquela empresa. E depois a gente ainda tem o processo de acompanhamento evolutivo, né, que acompanha aí esse processo que você está passando agora, que você acabou de demonstrar. À medida que vocês buscaram conhecimento, enxergaram novas possibilidades de fazer melhor a gestão da empresa de vocês, vocês também precisaram de novos recursos, né, dentro da plataforma que vocês já utilizavam. E que bom que vocês já estavam com um sistema que suportava, né, o crescimento de vocês, que suportou e vai suportar ainda por muito tempo essa expansão de vocês, porque é exatamente isso. A gente estava preparado lá pro pequeno negócio, né, para atender ali o momento de vocês, mas já impulsionando a empresa para esse crescimento. E aí, quando combina, né, o perfil da empresa junto com a nossa metodologia, com o jeito que a gente atende o nosso cliente, com a tecnologia que vem embarcada, eu fico encantada quando vejo o Fábio falando, né, da visão de futuro da Sankia. É realmente a sensação que a gente tem de trabalhar numa empresa bem futurista. A gente aprende muito o tempo todo, é sempre olhando assim muito para frente. Então é isso que a gente tem entregado no mercado de Manaus, mas a gente tem certeza que ainda tem muita margem para crescimento aqui. Legal. E essa visão de futuro, Fábio, que a gente acaba acompanhando a própria Sankia, tem a questão de vocês terem os parceiros de tecnologia em volta, né? Então, hoje a Paracabos ela não está só com Sankia, né? Ela está com os outros parceiros também dentro trabalhando junto, que é a questão dos BIs, a questão do Omnichannel também, que vocês trouxeram essa turma para perto de vocês, né? Acabou unificando e juntando também para dentro da própria plataforma. E hoje a gente está trabalhando dentro do PEC também, que atua junto com o Sankia, né? Então é uma ferramenta que a gente está disponibilizando para alguns clientes. A gente já vai fazer assim a divulgação em massa para estar utilizando. A gente selecionamos 15 clientes mais tecnológicos possíveis, daquelas pessoas que vão fuçar o aplicativo, que vão fuçar informação, que vão na web, vão a fundo da plataforma para dizer se é responsivo, se não é, se vai funcionar, se não vai, se serve para ele, se não serve. E tá dando um resultado muito bacana. Tá legal, a turma tem gostado bastante. A gente está fazendo algumas modificações, né, de melhorias mesmo, nossa, para que o cliente se sinta mais à vontade. Que, né, a gente atua no mercado hoje B2B e muito para o instalador. Então o instalador está no dia a dia na rua. Que hora que ele vai parar para fazer um orçamento à noite? Então ele não tem um vendedor para atender ele. Quem vai atender ele? O PEC vai atender ele. Porque ele vai conseguir, de lá de dentro ele consegue ver preço, ele consegue ver os títulos deles, as notas que forem emitidas para ele. Então isso vem trabalhando. E é legal a Sankia, agora falando do geral da Sankia, buscando essas outras ferramentas em volta e juntando, criando essa, pode dizer assim, uma comunidade de inteligência, né, do tudo isso aí. Isso também faz parte da questão da inovação e de pensar no futuro. Pois é, e você citou num exemplo muito forte do pilar do ERP, que é ser plataforma. O ERP é um software proprietário. No conceito do ERP, nós também estamos partindo do princípio que é o seguinte: o mundo hoje é totalmente colaborativo, né? Já viu que a gente não faz nada sozinho mais? Uhum. Tudo que a gente usa hoje passou por... Tem vários fornecedores envolvidos e às vezes a gente não percebe, né? Isso é lógico que já é antigo, mas hoje numa dimensão multiplicada, né? Exponencial. A gente sabe que na Sankia, no começo a gente tinha que ser mais generalista, viu, Rafa? Nós começamos a fechar mais e até descontinuamos alguns produtos para a gente focar no núcleo que a gente vai ser cada vez mais forte e mais inteligente. Por isso que a gente chamou de ERP. O ERP nosso, ele está bem focado nas áreas comercial, logística, né? A gente tem a parte de RH, contábil, fiscal, produção, né? Então, isso a gente é forte. Mas
existem hoje uma série de startups e serviços especialistas que a gente está facilitando a conectividade deles com a gente através de um gateway. Isso só que a gente está facilitando muito essa jornada agora com plataforma, com gateway, mas ao mesmo tempo se preocupando muito mais com segurança. Porque o crime cibernético hoje é um grande risco para todas as organizações. Sim. Então, enquanto plataforma, a gente tem duas ferramentas muito poderosas. A primeira é o gateway, que cada vez mais qualquer parceiro especialista, qualquer empresa especialista, por APIs, pode se conectar e complementar o Sankhya, a solução Sankhya. Legal. Por outro lado, a gente tem um framework, né? Uma plataforma de desenvolvimento onde nossos canais, nossos parceiros e os clientes mesmo que certificarem pessoas, nós temos uma Tech Academy, elas podem desenvolver telas próprias, módulos próprios, campos adicionais, dashboards adicionais, até um novo subcontrole totalmente integrado à solução Sankhya. Isso dá a flexibilidade e a complementariedade à nossa solução. Então, o que acontece? A gente é especialista naquilo que a gente já faz, mas a gente sabe que cada organização, às vezes, pode ter particularidades que não estão compreendidas na nossa área de especialidade. Ela tanto pode desenvolver com parceiros, quando é muito específico, muito customizado, e manter a integridade com aquela plataforma, ou conectar um serviço externo. Isso é para que a gente possa perpetuar um modelo escalável nas organizações. Então, e a gente tem que pensar que no futuro, hoje ainda é um pouco problemático, mas no futuro o ERP e o EIP já está previsto de ser atualizado igual os aplicativos de celular, praticamente sem dor. Mas para isso, muita coisa tem que mudar. E a gente tem trabalhado intensamente nessa arquitetura para isso. É um organismo, né, que você vai criando ali, você vai colocando várias células, né? Exato. Pode-se dizer que dessas células eu já tenho 3 embutidas no junto com o nosso Sankhya, né? A gente tem, vamos lá, o PEC, o Mitra e o Nepo, né? E é o Omnichannel. E agora a gente tem, né, o Plumes, que é um CRM, olha. E a gente tem a Ponto.tel, que é um ponto digital, com celular, dinâmico. E olha, vão vir bacana. Outros esse ano aí, pelo menos que bacana. 2 ou 3. Olha, vou dizer que a gente tem um parceiro aqui também, de repente ele possa lá na frente virar mais uma célula dessa aí no organismo Sankhya da vida, que eu falo, que são parceiros nossos também, que é o Neto, da Cistock. O cara é fera em logística e estoque, tudo isso, então acho que agregaria muito também com a ferramenta Sankhya. Ele faz API com Sankhya, ele já consegue comunicar, enxerga o que a gente tem de estoque junto, e a gente conseguiu complementar os 2 serviços, né? Então foi muito bacana. Então acredito que eu posso estar mandando para você depois conhecer a ferramenta do Cistock. Vai ser um prazer. Eu acredito que seja muito válido pela essa questão da criação, vamos lá, do gateway que vocês estão sendo esse... vamos lá para a galera de informar, está sendo esse hub, esse switch. Sim. E recebendo essas plataformas de startups, que é bem bacana o desenvolvimento, e essa galera está com a cabeça fervilhando também, né? Então acredito que seja uma parceria bem legal, que vá fluir bem para muito cliente que são distribuidores, que nem eu, que tem, a gente conhece vários, fomos visitar alguns fora daqui do Amazonas também, que vale a pena a integração. Eu não sei quais são os novos que vêm por aí, né? A gente aguarda ansiosamente quando vocês falam assim, ó, vai ter isso aqui que vai ajudar, tem isso aqui. O último que a gente adquiriu foi o de BI, né, Rita? Que a gente adquiriu foi do Mitra, né? BI. Foi que a gente cadastrou para a galera do comercial. A gente se vê nessa constante evolução também. A gente vê que saiu a Sankhya lançou, peraí, vai caber aqui, vai para cá, não vai? Então a gente está adquirindo módulos. O legal do Sankhya, que eu sempre falo, é a questão dele ser modular, né? Então você vai, conforme essa sua necessidade, você vai adquirindo módulos ali e vai criando. Assim foi no início, quando me apresentaram o Giva. Não, você pode ser dessa maneira, mas se você quiser, você complementa assim e tal. E se pegar a evolução da Paracabos dentro do Giva, saiu do laranjinha e depois foi pro Sankhya, pro verde hoje em dia, você vê que a gente foi modulando conforme a nossa necessidade. E isso ajudou bastante a Paracabos a crescer também como cliente Sankhya.
e ajudou também a gente desenvolver muito mais coisas. Isso é bem, bem legal. Não, uma coisa interessante que você falou é que pra gente o resultado que a gente espera do nosso cliente é exatamente esse que você acabou de falar, é o crescimento, é a expansão, né? Porque de alguma forma a gente contribuiu ali, né, pro teu crescimento. É óbvio que isso é totalmente mérito, né, de vocês na gestão do negócio, mas pra gente a venda em si de um projeto não é a conclusão do nosso trabalho. A conclusão do nosso trabalho, eu acho que é exatamente esses resultados, né? Que quando você consegue usufruir de tudo isso que a gente está conversando aqui, de você utilizar isso realmente para fazer o que você faz cada vez melhor. Pô, legal. A gente fica feliz que a vinda, né, vamos dizer assim, da diretoria da própria Sankia, conhecendo a região, criando os OTRs da vida, os on the road, trazendo soluções, apresentando para a turma. É muito gratificante também para mostrar a seriedade que a empresa é, né? Então, eu fico muito feliz quando vocês vêm para a nossa cidade para apresentar o que tem que apresentar, fechar negócio, de repente só plantar aquela sementinha naquele cliente. A gente fica muito feliz quando vem muita novidade, né? Então, pode-se dizer que esse OTR que vocês fizeram aqui no Amazonas tenha plantado alguma semente e daí saia bastante negócio, né? A gente fica muito feliz com isso. Tem planos assim. Tem esse OTR que teve agora, tem planos para os próximos, assim, tem mais ou menos ideia de fazer um outro tipo de evento com Sankia, ou vocês planejam somente OTRs? O Sankia On The Road é um evento que a gente faz geralmente uma vez por ano, né? Que aí vem esse modelo que a gente vai fazer aqui esse mês, né? E aí, esse modelo acontece uma vez por ano. Mas a gente também faz alguns eventos regionais, aí a gente faz parcerias, né? Então, com alguns parceiros nossos, então a gente pode fazer um próximo evento juntos e às vezes tem alguma associação que a gente tem algum relacionamento e a gente já faz eventos mais voltados para o regional mesmo, mas fora isso também tem a participação, por exemplo, o mês que vem a Sankia tá na APAS e aí Manaus também vai estar lá, né? Vai ter um representante nosso lá, porque a gente sabe que o público manauara, os empresários, os distribuidores estão muito presentes nessa feira também. E a gente quer ter esse momento, né, para se relacionar com essas empresas que vão estar lá também. Então, assim, o que a gente sabe é que a gente tem muito para agregar, né, para o mercado aqui. Então, a gente só espera que tenha realmente uma oportunidade para conversar, porque a gente sempre agrega muito valor, mesmo quando não fecha negócio. Mas é só questão de tempo, às vezes, né? Então, assim... Só tempo, né? Nós vamos estar no Web Summit no Rio também, 2 semanas antes da APAS, porque esse ano o Web Summit, o ano passado foi em Lisboa, esse ano vai ser no Rio de Janeiro. Caramba, legal. Vai ser muito legal, a gente vai estar lá. E a gente tem em volta constantemente eventos remotos, eventos webinários e tudo, para estimular e incentivar, discutir um tema específico, o que... Para todo o público Sankia tem sido muito enriquecedor, os feedbacks são interessantes. Agora, eu acredito que para nós lá da Matriz, a proximidade com os clientes é fundamental. Então, quanto mais eventos tiverem aqui, convite, é um prazer a gente participar. Legal, pode ter certeza que a gente vai mandar bastante convite. Acho que agora depende de mim, né? Agora tá agora passei a vez para a Rita, né? A Rita tá com a batata quente, então, Rita, pode ter certeza que próximos eventos assim que tiver. Hoje eu faço parte agora como membro, né? Até dezembro do ano passado eu estava como presidente da Associação de Jovens Empresários do Amazonas, que é a AGE, que responde para a CONAGE, que é a Confederação Nacional de Jovens Empresários. Então a gente pode estar fazendo alguns eventos junto a eles, levando a Sankia lá para apresentar, porque tem muito empresário, tem assim de pequeno, médio e grande porte também. A gente tem empresários lá com 10 colaboradores, mas também a gente tem empresários lá dentro com 2.000, 3.000 colaboradores, que é muito bacana. E temos a partir da AGE, temos a CDL Jovem também, que são parceiros também. Então a gente consegue direcionar para vocês fazerem uma apresentação para eles e mostrar um pouco mais desse mundo Sankia, né? Que é legal. E de repente fechar um evento desse, que nem um summit da vida aqui no Amazonas, e convidar vocês para estarem
palestrando e falando dos negócios. Eu assumi esse ano também a presidência da CIUB, que é a Associação Comercial de Uberlândia, né? Lá tem a CIUB Jovem, a CIUB Mulher, e agora a gente está lançando a CIUB Inovação. Show. Então a CIUB também tem um destaque muito forte no estado de Minas, em várias coisas, até com pujança nacional. Lá, por exemplo, a gente tiveram 2 projetos no Brasil aprovados no fundo Ao Invest Verde. Ao Invest é um fundo da União Europeia e é sobre ESG. Um deles foi a CIUB que aprovou, então a gente vai começar esse programa falando sobre ESG na região, em Minas. E a gente quer expandir muito esse canal, porque ESG hoje é fundamental para o mundo inteiro, né? Então, eu acho importante parabenizá-lo aí por estar à frente de algumas associações assim, porque eu falei que o mundo tem muita interdependência, né? E a gente, quando está em conjunto, a gente fica muito mais forte. Então, os empresários precisam disso. Nós estamos com uma reforma tributária aí sinalizando. A gente precisa estar subsidiando, né, as pessoas que estão lá discutindo essas reformas de informação mais consistente para que a gente ande para frente, né? Então, Rafa, parabéns aí pelo seu papel. Puxando um pouco da questão do ESG, no nosso 10º episódio do Parazino Podcast, nós conversamos com Michele Guimarães. Ela é CDO da empresa Navegan, aqui é uma startup aqui do Amazonas também. Eles ficaram em 2º lugar no Brasil Conference lá em Harvard agora. Então, uma startup 100% amazonense, que ajuda muito a questão da logística nos rios. Então, eles têm esse trabalho muito forte, a Navegan. Parabéns, Michele, parabéns à equipe toda aí da Navegan. E é legal também falar deles e, de repente, fazer um link com vocês também, falando da parte de inovação e mostrar isso aí. Então, agora no Brasil Conference, que teve agora nos Estados Unidos, eles ficaram em 2º lugar. Então, é muito gratificante pra gente aqui da região, né? Então, digo que a gente brincou, né? De Manaus para o mundo, então foi muito legal eles estarem falando e ela pega muito nessa parte do ESG. A Michele está responsável pelo ESG dentro da Navegan e é bem fantástico falar que hoje o mundo tá falando, né? Se conversa muito sobre o ESG da parte do social, a parte da sustentabilidade. A gente tem programa sustentável dentro da Paracabas também, junto com o fabricante, que a gente trabalha na questão da coleta de resíduos, que nem restos de carbo, para não ir para uma sucata, a gente manda de volta para a fábrica, onde a gente transforma um TI verde, né? Então essa parte sustentável a gente vem trabalhando muito forte, junto com os fabricantes parceiros nossos. Parabéns pela iniciativa, parabéns a Michele e a Navegan, fico feliz de ver. Você que gosta, falando dessa parte de inovação, ela é apaixonada por empreendedorismo, ela é apaixonada por inovação também, e quando ela comentou que estava indo para o Brasil Conference, que estava disputando entre 270 startups a nível de Brasil e ficar em 2º lugar, para a gente aqui é soltando foguete, né? Para essa equipe. Sem dúvida. E bom, a gente pode estar trocando uma figurinha também, falando disso aí com essa turma, e de repente fazer um evento onde vem a Sankia falando, vem a associação que você está presidindo agora, para que converse com as nossas associações aqui também, e daí saiam muitas ideias, né? A gente gosta muito disso. É um prazer. Orgulho manauara, né? Ainda mais quando é uma mulher representando, a gente sente mais orgulho ainda, que é a voz feminina falando. É verdade. Então, parabéns, Michele. A gente está chegando ao nosso finalzinho do nosso Parazino Podcast, né? Eu queria que vocês deixassem pra gente mensagens, que a gente gosta, né? Que sempre tem uma mensagem nova, uma motivacional, ou então, olha, segue por esse caminho. A gente gosta muito de colocar no nosso final essas ideias, né? Então, o que você tem assim em mente, Fábio? A gente falou muito de sistema, a gente sabe que eu sei de uma parte de um hobby que você gosta ali, da parte de música, mas vamos deixar para você aí. Olha, Rafa, eu pousando aqui em Manaus, né? E é a primeira vez que eu estou vindo, né? A região linda, certamente vou voltar para. Venha com mais tempo, por favor, por favor. Eu acho que o melhor para a gente pensar hoje, nesse mundo que está numa velocidade absurda de transformações, é essa consciência que a gente tem que ter de que se hoje o planeta tem quase 8 bilhões de pessoas e a tecnologia, a inovação a passos largos, a gente tem que ter uma consciência de como fazer isso afetar e melhorar a vida de cada ser humano, né? Nós temos que nos preocupar hoje com as nossas crianças, como é que a gente está formando elas, até nesse mundo digital.
a gente tem que preocupar com o ecossistema, com o ambiente, com a sustentabilidade, porque a gente consome muito mais rápido. E se a gente não preservar, de certa forma, não reciclar, né, não tiver essa atenção, 8 bilhões de... Isso é um formigueiro no planeta Terra. É verdade. Né? Até 1800 nós éramos menos de 1 bilhão de habitantes. Então você imagina. Hoje, de 200 e poucos anos para cá, nós já estamos quase chegando em 8 bilhões de habitantes. Então, essa preocupação é fundamental. Quer dizer, nós temos que usar a inovação, usar a transformação para criar uma sociedade melhor, mais justa, mais sustentável, né? Porque no fim é gente trabalhando com gente o tempo todo, ou convivendo com gente. Nós precisamos de resgatar isso, né? Eu fico olhando o problema nas escolas hoje, ou de as pessoas estressadas, ou saindo do equilíbrio mesmo. É por quê? Porque a transformação está muito rápida. Então, acho que o recado para a gente é: vamos abraçar a inovação, certo? Mas vamos abraçar as pessoas também, porque o planeta precisa disso. Então, eu fico pensando assim, a gente lá na Sank, a gente é bitolado em melhorar, sempre está melhor, sempre está ajudando mais as empresas, como a Rita falou, a serem competitivas na transformação, mas também serem sustentáveis. E ter uma vida equilibrada. Então, acho que, ouvindo nesse bate-papo nosso, a inspiração que eu tenho é deixar esse recado. Vamos ser cada vez pessoas melhores. Não adianta percorrer o lucro acima de tudo, né? Nós temos que realmente deixar um planeta melhor para as próximas gerações. Legal. Rita, você também, agradeço, tá? Obrigado. Deixa aí pra gente aí. Imagina, a sua inspiração. Eu que agradeço. Eu que agradeço o convite, foi uma honra e um prazer estar aqui com você, né, compartilhar um pouquinho da nossa história, né, como empresa, mas também como pessoas, né, como profissionais. É curioso que a Sankhya tem essa coisa com a yoga, né, com a meditação, e eu comecei essa prática em 2015, né, eu comecei a me descobrir, né, comecei a ser curiosa mesmo ali na curiosidade para entender como que era. Um dos aprendizados, né, que eu tive com a meditação é que no estado consciente o ser humano, né, quando ele acorda, quando ele abre o olho, ele enxerga tudo que ele está em volta, né, o olho, né, enxerga tudo que está em volta, as pessoas, o que está acontecendo. E aí depois, quando você dorme, você entra em estado consciente e você, pronto, dormiu. Qual é o momento que você reserva para olhar para dentro em estado consciente, né? Então, acho que a meditação, ela ensina muito sobre isso. E aí, desde que eu descobri esse aprendizado, eu venho praticando, né? Eu gostaria de praticar bem mais, né? Assim, com mais regularidade, mas o pouco que isso me ensinou, então meu recado é esse: você reservar um momento nesse autoconhecimento, nessa autorreflexão, descobrir, né, realmente os seus potenciais, mas também aquilo que precisa ser melhorado. Às vezes a gente acessa coisas que você nem sabia que tinha dentro de você, e muitos dos momentos, assim, que tem aqueles dias que a gente volta para casa com um turbilhão de coisas, né, para resolver, e quando você medita, a mente vai clareando e você vai encontrando formas de resolver. Então, acho que isso também é qualidade de vida. Então, acho que está conectado com o que o Fábio está falando, a gente se preocupar. Quando a gente está bem, a gente consegue contribuir mais com o ser humano, né, com quem está perto da gente. Tem até uma frase que está lá no quadro, no escritório, que eu coloquei uma pergunta assim: qual foi a atitude transformadora que você teve hoje? Legal. Né? E isso em todos os âmbitos, né? No trabalho, na família, com os amigos, para a sociedade. Acho que é importante a gente estar sempre refletindo sobre isso. Legal, obrigado. Mais uma vez eu agradeço ao Fábio, diretor de inovação da Sankhya. Agradeço também a Rita, que é a diretora regional aqui da Sankhya. Então, ó, para cabos, né? Mais uma vez cedendo espaço aqui. Parazino Podcast, o próximo pode ser você.